limpe a sujeira. Faça a sua parte. Nada acontece do nada. Se aconteceu, tem um porquê. O porquê isso não muda? O porquê isso não acontece? Tem um porquê. Deus sempre vai nos avisar. Ele sempre vai nos preparar. Ele sempre vai nos preparar. É interessante que na vigília da virada, no início do propósito, é aquele monte de gente, vamos e vamos e vamos e vamos. E já no primeiro, segundo dia, você já vai vendo o povo parar, o povo desanimar. Aí você quer cantar um som alegre? Você acredita que você vai ter um som alegre? Não, nós temos que continuar seguindo e prosseguindo, como eu ouvi uma frase de alguém muito querida, que a mãe dela dizia, lutar, 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 né? Como a frase da Dorothy do Procurando Nemo, continue a nadar, a nadar, a nadar. Continue, eu tenho que continuar. Mas para eu continuar, eu preciso entender o que eu estou fazendo que está travando e impedindo essa vitória na minha vida. Olá, bom dia, mulheres, sejam bem-vindas ao primeiro Casa Firme de 2026, com a sua mão no coração, com os seus olhos fechados. Vamos continuar falando com o nosso Deus, com o nosso Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esse dia, obrigado pelo ano de 2026 que chegou com um som alegre. Sim, 2026, ano de um som alegre. Meu Deus, e nós cremos nesta palavra, nós tomamos posse desta palavra. Meu Deus, e nenhuma ferramenta preparada contra nós. Eu quebro todo o mal, eu quebro toda a cilada, todo o laço, toda a armadilha preparada, todo espírito de desânimo, cansaço, mornidão, frieza, medo, desespero, eu quebro e cancelo em nome de Jesus. Que toda tristeza saia em nome de Jesus, que toda angústia, que toda preocupação, que toda ansiedade saia em nome de Jesus. Meu Deus, passa com teu sangue sobre nós. Senhor, passa com teu sangue sobre a igreja. Meu Deus, que nada venha nos roubar. Nos livra, Senhor, de nós mesmas, nos livra das emoções, dos sentimentos, nos livra, Senhor, de pecar contra o Senhor, nos livra, Senhor, de nos envolvermos, meu Deus, com aquilo que não te agrada, nos livra, Senhor, nos livra de desistir, nos livra de parar no meio do caminho, nos livra, Senhor, nos livra. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor tem essa promessa e nos garante, você terá muitas aflições, mas guarde o que eu falo para você, eu vou te livrar de todas essas aflições, todas essas preocupações, eu vou te livrar. Cante, mulher estéril, louve ao Senhor, encha o ar de canções, Senhor, vem com a tua presença, vem com o teu poder, vem com a tua glória sobre a nossa vida, sobre esse dia, sobre a vida de cada um que está comigo. Vem com poder, mudando, transformando, renovando. Reaviva a tua igreja, reaviva a tua noiva, nos incendeia, Senhor, nos queima da tua presença. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, nós desejamos, nós te desejamos, nós te clamamos, nós estamos te clamando
clamando, te desejando. Vem com poder sobre esse dia. Dirija a nossa vida, Senhor. Conduza a nossa vida. Nos ensina, Senhor, com sabedoria. Dê-nos sabedoria, Senhor. Dê sabedoria para essa mulher, para este homem. Nos dê sabedoria, Senhor. Sabedoria, meu Deus, para lidar com as coisas. Sabedoria para fazer boas escolhas. Sabedoria, meu Deus, para pegar o caminho certo. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o projeto Casa Firme. Eu concordo com cada oração, declaração, adoração que foi realizado neste altar. Eu ligo aqui na terra e ligo no céu. Eu tenho certeza, Senhor, que hoje será um dia de muita glória, de muita unção, não só hoje, mas o mês, o ano, porque esse é o ano de cantarmos, esse é o ano de vivermos sonhos de uma vida, Senhor, sonhos de uma vida se realizando, se materializando. Vamos tocar naquilo que sempre desejamos, buscamos e nunca tínhamos alcançado, mas esse é o ano de tocarmos, esse é o ano de entrarmos, esse é o ano de vivermos, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, muito obrigado em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus, tenha sempre isso dentro de você. Faça orações fervorosas, com ousadia. É muito interessante, a palavra é poderosa, a promessa é muito grande. Cante, mulher estéril. Cante, cante, encha o ar de canções. Aqui está dizendo exatamente isso. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja vivendo o que você tanto tem buscado, continue enchendo o ar de canções. É muito fácil cantar quando estamos vivendo uma vitória, não é? É muito fácil cantar quando estamos desfrutando da bênção. Mas é desafiador cantar quando estamos passando por uma dificuldade, quando estamos passando por uma turbulência. E é isso que o Senhor já está nos dirigindo. Encha o ar de canções. Encha o ar de canções. Tenha fé, tenha esperança. Chame à existência aquilo que não existe. Chame à existência aquilo que você não tocou ainda. Continue crendo, continue profetizando, continue declarando, porque eu vou fazer, eu vou entregar. Mas toda promessa, ela é condicionada. Como eu estava em 2025 ali nos últimos cultos, pregando sobre isso. A promessa está esperando por nós. Ela está esperando. E nós precisamos dar condições para Deus fazer, para realizar a boa obra na nossa vida. E aqui, em Isaías 54, cante mulher estéril, que nunca teve filho. Aqui fala de uma mulher ou de uma situação que nunca mudou. Algo impossível, algo estéril, seco. Enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz. Então ele está dizendo para ela, você nunca deu à luz, mas enche o ar de canções, mude a sua atmosfera. Um pouquinho abaixo diz assim, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para as suas tendas. Aqui, como você já acompanhou, está lendo sobre Isaías 54, creio que você está agarrado nesta palavra, tem toda uma promessa, uma certeza, uma garantia que o Senhor nos entrega. Mas nós não podemos ignorar essa palavra. Limpe o terreno para as suas tendas.
E a palavra de hoje é: limpe embaixo do tapete. Sabe aquela sujeira que você vai guardando debaixo do tapete? Que ninguém está vendo. Só você sabe, porque é você que limpa a casa e você sabe que você colocou a sujeira lá. Limpe embaixo do tapete. Tire as sujeiras escondidas. Sujeira debaixo do tapete, trazendo para a vida espiritual. Tire, limpe a sujeira do coração. Deus não pode operar quando há coisas escondidas, porque Ele vê aquilo, Ele está vendo aquilo que estamos lutando para esconder. Não tem como prosperar, não tem como crescer, não tem como ser uma mulher fértil que produz bons frutos escondendo sujeira. Limpe o terreno para as suas tendas. Tem uma promessa, mas eu não posso ignorar essa parte. Eu preciso limpar o terreno. Lembra da história de Josué? Lembra de Acã? Vamos meditar um pouquinho nisso. Josué 7, do 1 ao 26. Mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carmim, filho de Jabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã, o que ele fez? Ele desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se todo o povo de Israel por causa disso. Acã, sozinho, tomou uma decisão. Pegou coisas consagradas e escondeu na sua tenda. Só ele pagou o preço? Não. Todo o povo de Israel pagou o preço daquela maldição. Pouco tempo depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou a eles: vão lá para espionar a cidade. Eles foram, espionaram Ai. Quando voltaram, olha a segurança deles. Eles deram este relatório a Josué: não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. Olha só quanta ousadia, confiança, porque estava tudo certo, eles tinham acabado de vencer, então não será necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores. Tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens, que já para mim já é muito, para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores. Manda alguns aí, não vai precisar de tudo isso, não vai precisar de tanto preparo. Assim, eles foram enviados apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. Você já foi enfrentar uma situação e você tinha certeza que aquilo já estava ao seu favor e você quebrou a cara? Quem nunca viveu isso? Aqui aconteceu isso. A garantia deles, a certeza, era que estava tudo certo. A guerra já tinha sido ganha. Então, os homens já fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E com isso o povo de Israel ficou apavorado, desesperado. Eles não estavam esperando por aquela derrota. Então Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão com o rosto em terra e jogaram poeira sobre as cabeças diante da arca do Senhor até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: ó Senhor Deus,
Porque o Senhor fez o seu povo passar o Jordão, o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que o Senhor com o que já tínhamos obtido. Então, provavelmente, em algum momento da vida você fez essa oração. Senhor, o Senhor me entregou essa vitória, mas estava tão bom do outro jeito. E nós precisamos tomar cuidado, porque é muito fácil julgar o povo de Israel, né? Quando eles foram libertos do Egito e eles estavam lá, ai, que saudade do alho poró, ai, que saudade. Nós precisamos tomar cuidado, porque hoje nós podemos cometer um erro muito maior do que eles cometeram. Porque nós temos a história deles e não estamos aprendendo com a história deles. Tem pessoas que elas acreditam que o erro ainda está em Deus. Não, o erro nunca vai estar no Senhor. O erro não está nele, a falha não está nele. Se não aconteceu, se não está acontecendo, se não está mudando, peraí, eu preciso rever. Eu preciso ser sincera comigo mesmo. Senhor, que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Pois os cananeus e as outras nações dessa região ficarão sabendo o que aconteceu. E nos cercarão, nos atacarão, e eliminarão o nosso nome da terra. E então o que o Senhor fará ao seu grandioso nome? Nossa, olha só, né? Porque nós vamos morrer, porque acabou, nós vamos ser exterminados, acabou, é o fim. Olha ali, né? É o fim, acabou. Ei, peraí, você não confia, né? No Deus que libertou, no Deus que transformou? Mas o Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado dessa maneira? Chega até a ser impactante isso. Porque tem dias que nós acordamos, nós estamos lá, com a cara sem lavar o rosto, de pijama, desanimada, cansada, tô cansada, não está mudando, não está acontecendo. E aí vem uma palavra como essa, levante-se. Por que você está prostrado dessa maneira? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo prostrado dessa maneira, murmurando, reclamando, com medo, apavorado, dessa maneira? Vou te contar então qual é o problema. Israel pecou, desobedecendo as minhas ordens. Está vendo aqui que ele não fala um homem dentro do acampamento pecou. Ele disse Israel pecou. Um homem tomou uma decisão, que sobreveio uma terrível dor, maldição para todo o acampamento. Israel pecou desobedecendo as minhas ordens. Tomou coisas proibidas que eu tinha dito, que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso o povo de Israel está derrotado. Por isso os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Ou seja, limpe a sujeira. Faça a sua parte. Nada acontece do nada. Se aconteceu, tem um porquê. O porquê isso não muda? O porquê isso não acontece? Tem um porquê. Deus sempre vai nos avisar. Ele sempre vai nos preparar. Ele sempre vai nos preparar. É interessante que na vigília da virada, no início do propósito, é aquele monte de gente, vamos e vamos e vamos e vamos. E já no primeiro, segundo dia, você já vai vendo o povo parar, o povo desanimar. Aí você quer cantar um som alegre?
Você acredita que você vai ter um som alegre? Não, nós temos que continuar seguindo e prosseguindo, como eu ouvi uma frase de alguém muito querida, que a mãe dela dizia, lutar, 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 né? Como a frase da Dorothy do Procurando Nemo, continue a nadar, a nadar, a nadar. Continue, eu tenho que continuar. Mas para eu continuar, eu preciso entender o que eu estou fazendo que está travando e impedindo essa vitória na minha vida. Josué estava lá murmurando, reclamando, prostrado. E o Senhor disse para ele, eu vou te dizer o que está acontecendo. Então, coloque-se de pé. Diga ao povo, olha só, o Senhor diz para ele, levanta daí, coloque-se de pé imediatamente, diga ao povo, cada um terá de se consagrar, preparando-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto esse pecado não for descoberto, e olha essa palavra, descoberto e resolvido. Por isso que de tempos em tempos o Senhor vem com a catarse, né? Todo ano tem catarse. Por que esse movimento? Por que a catarse, ela... de tempos em tempos ela vai voltar. Porque o Senhor quer que você conte para os líderes todos os seus erros, para os líderes saberem? Claro que não. Porque tem pecados, na verdade os nossos pecados não podem ficar encobertos, escondidos. Precisa ser revelado e resolvido. Desde quando o Senhor nos deu essa revelação sobre a catarse, de confessar, de arrumar, de consertar as coisas, a vida de muitas, na verdade a vida de todos destravaram. E você pode ter certeza que antes da catarse chegar até você, a catarse chega primeiro para os que estão dentro da casa do Senhor. Chega para aqueles que estão no altar. Espera aí, vamos analisar. Talvez eu falei algo que eu não deveria. Talvez eu tive uma atitude que eu não deveria. E eu não prestei atenção, mas o Senhor está me lembrando que eu preciso voltar e reparar. Eu fui injusta com alguém. Eu não agi, não tive uma atitude correta para alguém. Eu alimentei um sentimento contra uma pessoa, contra um lugar. De tempos em tempos, a catarse vai voltar. Porque isso é muito importante, porque aqui é exatamente o que Deus disse. Esse pecado, ele precisa ser descoberto, ele precisa ser resolvido. Quantos casamentos que não frutifica, que não anda, é briga, é discussão, eu vou me divorciar, eu vou separar, não tem comunhão, não tem respeito. Mas por quê? Quando você vai um pouco mais fundo, quando você começa a cavucar, você encontra o quê? Traição. Seja de uma parte ou da outra parte, e se aquilo não é descoberto e resolvido, não tem como aquele casamento frutificar. Eu atendi um caso, quando a bispa, lembra daquele culto que a bispa fez sobre a voz do sangue, que o sangue tem uma voz e ele clama? Aquele culto foi algo assim que, meu Deus, aquilo tirou, muitas pessoas estavam cegas. A seriedade do aborto, o quanto isso é uma condenação, é um negócio que não termina bem. E durante o culto, naquele mover, até que ela contou e testemunhou a própria história dela, que ela contou a própria história dela, que há poucos meses, dias ali, ela tinha descobrido algo que fez todo sentido, o porquê o diabo levou a morte de um e a luta para levar o outro. Então, tudo fez sentido para ela. E aquilo foi muito bom, ela testemunhar para a igreja, porque isso libertou muitas famílias, libertou muitos ventres que estavam estéreis. Porque, infelizmente,
algumas pessoas, elas não nos contam tudo no atendimento. Elas contam apenas aquilo que é conveniente. Elas só contam uma parte, mas elas não contam tudo. Eu tive uma experiência com ela era estéril, ela não gerava, o marido era estéril, não gerava, enfim, gerou. Teve uma linda menina, é saudável, abençoada. E aí, ela um pouco mais, né, ela já tinha testemunhado, né, antes de ter essa menina, ela já tinha confessado que quando ela era adolescente, ela cometeu um aborto. Então, ela teve uma menina, depois dela confessou, Deus fez um milagre, ela gerou, teve uma menina. Depois que ela teve a menina, veio o desejo de ter o segundo bebê. Então, eu quero ter o segundo bebê. E aí, aquela busca, ela engravidou. Alguns meses, alguns, não sei se é dias ou meses, não sei quanto tempo estava, não lembro quanto tempo estava ali. Ainda era um feto, né, na barriga dela. Ela perdeu de maneira espontânea o bebê. E eu lembro, né, que nesse dia ela até ligou para o bispo, ligou para mim, pedindo ajuda, a aflição, a tristeza, a angústia. E foi trabalhado, nós oramos com ela, depois eu marquei um atendimento com ela, e eu disse exatamente assim para ela: meu amor, foi uma fatalidade, aconteceu, foi espontâneo, foi a vontade do Senhor, só que eu preciso, em meio à dor que você está, né, passando, eu preciso trazer essa consciência para você. O sangue tem uma voz que clama. No momento que você quer tanto ter um bebê, foi necessário isso acontecer, o Senhor, né, recolher este bebê que estava no seu ventre, porque agora você quer. Então, é como a bispa pregou, é 1 por 1, 2 por 2 e assim. Porque é uma vida que está lá dentro. E ali, aquilo, né, ampliou e ela imediatamente acalmou, olhou para mim e falou assim: a senhora tem razão. A senhora tem razão. É um preço que eu preciso pagar. Porque na adolescência, ninguém me preparou, ninguém me ensinou o quanto isso ia trazer maldição para mim. Eu não sabia, não entendia, mas aí ela acalmou e confiou. E aí depois de alguns meses ela engravidou, né? E é claro, é normal, veio o medo, né, de perder novamente, porque o médico começou a diagnosticar a gestação não sei o quê, gestação. E aí eu atendi ela, fiz uma oração com ela, falei assim: para. Não vai acontecer nada, o preço já foi pago. Você vai gerar, o bebê é saudável, vai nascer, você vai ver ele crescer, tá tudo bem. Ponto. Gestação foi, nasceu, já está correndo pela igreja, andando, é muito ativo, pronto, passou. E o que eu quero te mostrar dentro deste contexto precisa ser descoberto e resolvido. Então, seja o desejo de ter um filho, por que não está gerando? O porquê? Já cometeu algum aborto quando era menina? Né? Teve alguma situação? Até mesmo, você sabia que aquela pílula do dia seguinte é uma atitude de aborto, porque teve a intenção e a motivação. Por que eu tomei? Porque eu estou com medo de engravidar. Então, tudo para o Senhor pesa. Tudo. Seja um pensamento, seja uma atitude, tudo é importante para o Senhor. As nossas atitudes, os nossos pensamentos pesam demais. Nós sempre estamos, né, orientando, cuidado com seus olhos. Se você deseja a mulher do próximo, você já tem um problema. Você não precisa literalmente ali deitar e toda aquela situação. Só de você olhar e desejar, você já pecou no seu coração. Você já tem um problema. E por isso que o Senhor nos ensina e nos chama para viver essa vida de santidade. Pastora, mas o que eu faço com os ataques?
Atacado todo mundo é. A questão está na ordem que você dá para você. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Sai. Eu não alimento aquilo. Eu combato aquilo no início. Então você encontra casamentos que estão estéril, por quê? Porque tem coisa escondida. Tem traição, tem mentira, tem engano. Você encontra, às vezes, mulheres que estão estéreis porque ela cometeu um aborto, seja literalmente de maneira física, mas a intenção e a motivação, ou também ela é amargurada. E na Bíblia a gente já leu a própria história de Ana, né? Por que Ana não gerava? Porque ela era amargurada, revoltada, ficava lá, né, remoendo. O que aconteceu com a Sara? Ela não gerou, e aí ela fez o quê? Foi criar um Ismael. Porque aquela amargura, aquela revolta. E na Bíblia você encontra essas mulheres, as duas irmãs brigando, uma querendo ter mais filho que a outra. Porque a esterilidade, Deus não criou. A criação de Deus não é estéril, ela é fértil. Deus é um Deus frutífero. Tudo floresce, tudo cresce. Se não está florescendo, se não está frutificando, tem um porquê. Tem uma causa. E é até bonitinho, é até bonito isso e forte, que foi ontem, que nasceu eu esqueci o nome daquele casal, a Vitória, a bebezinha, né? Mas o nome do casal é... O Felipe, né? Que ela testemunhou, ela pegou a lista de diagnóstico que ela tinha. Ela tinha muitos problemas. Ela não podia gerar de maneira nenhuma. Era impossível. E ela tinha esse desejo, e ela queria, e aquele monte de diagnóstico, é isso, é aquilo. E ela creu, ela acreditou, né? Batalhão da Cura, toda a igreja, mulheres que estavam gestando, colocaram a mão no útero dela, ela foi sendo acompanhada, olha, veja isso, arruma isso, né? Ela foi ali sendo trabalhada, né? Foi assim, vamos descobrindo coisas, já vamos resolvendo, vai, de repente ela engravidou. E ontem nasceu a Vitória. Realmente é uma grande vitória. E a menina é linda e grande. Que eu falei, como que essa bebê grande estava dentro dessa barriguinha tão pequenininha? E ontem nasceu um bebê de milagre. Como pode? Ela tem os diagnósticos, ela tem os exames que provam e comprovam que ela não podia gerar. E quando tudo é descoberto e resolvido, ela gera. Então, quando você, né, acompanhar, talvez domingo, a consagração da bebê Vitória, olhe como uma esperança, como uma certeza e uma garantia que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele não está cumprindo, é porque eu não estou dando condições. Foi o que Deus disse aqui para Josué. Levante-se, põe-se de pé. Vai descobrir e resolva. Portanto, amanhã cedo vocês virão, tribo por tribo, e o Senhor vai mostrar a tribo a qual pertence ocupado. Em seguida, ele indicará o grupo de famílias. Esse grupo de famílias virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor será lançado no fogo, e ele e tudo o que é dele, pois rompeu a aliança do Senhor com Israel. Olha só, um homem teve o poder de romper a aliança entre Deus e Israel. Apenas um homem. Ele rompeu com a aliança e trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi a indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente. O Senhor indicou o grupo de famílias chefiadas por Zerá, família por família. A família de Zabedi foi a indicada. Josué fez a família de Zabedi vir à frente.
pessoa por pessoa. Olha só, Acã ali vendo, pessoa por pessoa. O Senhor, né, já estava pronto para exterminar com Acã. Mas o Senhor levou ele a viver aquela angústia, aquele desespero, que ele ia ser pego. Ele ia ser pego. Então, Deus podia, né, ali no momento falar, é Acã. Ele não fez isso. Ele chamou todas as tribos. Ele fez isso de maneira pública. Porque o que você faz no privado vai ser revelado em público. E foi o que aconteceu com Acã. E assim, então, Josué disse a Acã, meu filho, peço que glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele. Olha como isso é forte. Eu preciso confessar diante de Deus e diante dos homens. O Deus de Israel, e confesse diante dele, conte-me tudo o que você fez e não esconda nada. Acã respondeu, realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E eu fiz o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro pesando 600 gramas, cobicei e não resisti. Eu não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda, coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã e acharam tudo enterrado lá, como Acã havia dito. A prata por debaixo e o restante por cima. Eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Você fez no privado, não é, Acã? Mas agora isso vai ser revelado publicamente e todos verão que você trouxe a maldição para o acampamento. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o erro de um homem. Não, o erro nunca vai estar em Deus. Então, Josué e os israelitas pegaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, o ouro. Olha só, o que quando um homem faz uma escolha errada, todos pagam. Olha o que ele fez com a família dele, olha o que ele fez com a descendência dele. Os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que ele tinha e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, porque você trouxe desgraça ao nosso povo, agora o Senhor vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados e queimou os corpos e tudo mais. Depois levantou-se sobre ele um monte de pedras que continua até lá. Por isso esse lugar é chamado de Vale de Acor até hoje. Assim apagou-se o furor da ira do Senhor. Nada acontece do nada. Tire e limpe a sujeira debaixo do tapete. A história de Acã nos mostra que pecados e situações ocultas não ficam apenas no âmbito individual. Tá bem escondidinho, tá tudo certo. Não. O que é escondido sempre acaba afetando os outros e, mais do que os outros, acaba afetando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. As atitudes e as decisões erradas acabam afetando aquelas pessoas que amamos. O que é escondido sempre acaba afetando essas pessoas que amamos. Qualquer situação que achamos que não dá, não é para tanto, não precisa de tudo isso, eu não preciso falar para ninguém, eu não preciso confessar para ninguém, isso é besteira. Isso não é besteira, isso vai destravar
a sua vida. Isso vai tirar a esterilidade da sua vida. Ou seja, é muito forte essa palavra, porque Isaías 54 tem essa parte. Limpe o terreno para as suas tendas. Né? Eu tenho as crianças da escolinha e é muito assim forte. Quando você vê crianças tendo comportamentos, você fala, da onde você tirou isso? Quando você investiga um pouco, agora eu descobri o porquê. Da onde vem isso? Vem da cabeça. Né? Em casa, todo dia, após o almoço, a bispa faz uma reunião. Todo dia tem uma reunião, tem um alinhamento. Ela acompanha as crianças passo a passo, a maneira que elas sentam na mesa, a maneira que elas estão ali. Uma palavra, um comportamento, uma atitude. Da onde você tirou isso? Onde você viu isso? Ah, vovó, não sei não, você sabe. Porque aqui ninguém nesta casa tem esse comportamento. Aonde você viu isso? Ou situações que acontecem de comportamentos, de emoções que saem, ela chama imediatamente os pais e diz: tem algo aqui que não foi trabalhado. Então isso é algo que acontece sempre dentro de casa. E ela sempre fala isso. Eu sou a avó, eu não sou a autoridade superior, não sou o pai, não sou a mãe. Quem tem o total poder? O pai e a mãe. Eu estou aqui como uma intercessora, como uma ajudadora, como auxiliando vocês na criação, na formação das crianças. Só que eu não sou o fator determinante. Vocês são. Vocês são. Quando os meninos eram bem pequenininhos, né, eu era... Nossa, o meu mundo girava em torno dos meninos. E teve um dia que ela falou assim, o que você está fazendo não é bom. E eu olhei assim para ela assim, o que eu não estou fazendo? Que eu não estou fazendo nada. Você está criando meninos dependentes emocionalmente de você. Isso não é bom. Você tem 2 meninos e você precisa formar homens. Homens. E você tem uma questão emocional que não foi resolvida e você está resolvendo com os 2, fazendo com que os 2 tenham um apego emocional a você. Isso não vai dar certo. E eu demorei um pouco para entender aquilo. Aí quando eu fui vendo, meninos, né, eles eram meninos, bebezinhos ali já naquela fase de andar, já um pouquinho ali de 2 aninhos, eu fui percebendo, crianças, meninos, né, ficava chorando por qualquer coisa, não podia falar não podia cair, não podia respirar, já estava chorando. E sabe o que eles faziam? Para me matar, mas eu alimentava aquilo de maneira inconsciente. Eles corriam, se escondiam, aonde? Atrás da mamãe. E literalmente, eles corriam atrás da minha perna e agarravam a minha perna. Né? E o bispo sempre positivo e a bispa sempre positiva, e eles corriam atrás da minha perna. E eu, enfrenta, mas de maneira inconsciente eu estava trabalhando aquela fragilidade. Eu estava alimentando aquilo neles. Então é aquela mãe, ai, meu bebê, ai, caiu. E aí chegava o pai, né? Que teve uma vez, para ampliar aí essa palavra para você, que aquilo, eu fiquei assim, eu olhei para mim e falei assim, o que eu estou fazendo? Eu estou errando muito nisso. Eles eram nessa idade também e apareceu uma barata, mas era voadora. E eu gritei. Só estava eu e os bebezinhos dentro de casa. E eu gritei. E esse bicho, eu escondi dentro do banheiro com as crianças e gritei. E agora como é que eu saio? Liguei para o Fer, me socorre, tem uma barata voando pela casa, eu estou com medo. E aí ele chegou e a barata bendita sumiu. E depois, né? Como é que você dorme porque a barata sumiu? Não sei onde foi parar a bendita da barata. Você dorme toda, né, enrolada para a barata não agarrar no teu cabelo. E aí, o Fer não estava em casa nesse momento. Mas um outro dia, quando apareceu uma barata, o que os 2 meninos fizeram? Eles fizeram exatamente o que eu fiz.
Aquilo, assim, meu coração sangrou. Falei, o que eu fiz? O Fer, na hora, olhou para mim com aquele olhar de, eu vou te pegar. E ele me chamou e falou assim, tá vendo isso aqui? A reação deles, isso é culpa sua. Porque eles viram você fazendo e eles fizeram igualzinho. Porque os filhos, eles são um reflexo do quê? Dos pais. Eles só vão imitar. Imagine 2 meninos, então, correndo, gritando e se escondendo. Mas aí, olha só como nós precisamos tomar cuidado. Aí chega o pai, pega aquela cena, o que o pai vai fazer? O pai vai alimentar o menino se esconder no banheiro? Não, pega o chinelo agora e vá matar a barata. E aí aquele escândalo, e aquela coisa, e aquele negócio, eu tive que manter o quê? Calada. Mas eu causei aquela situação. Eu provoquei aquela situação. Agora eu tinha que ficar calada e orar, né? No Espírito, Senhor, da força, da coragem pro meu filho. Vai lá, filho, mata a barata. E aí, o Fer trabalhou porque eles não sabiam que era barata. Foi lá e matou. Aí quando matou, fez aquela festa, aquele negócio. Aí o Fer falou, tá vendo? Você é um homem não foge dos problemas, ele mata a barata, ele mata. E eu fiquei lá, meu Deus. Aquele dia, eu entendi a frase da bispo, o que você está fazendo não é bom. Não é bom, você está prejudicando os seus filhos, você está prejudicando a sua casa, criando homens, meninos dependentes emocionalmente de você. Não. Você já conheceu um homem que casou e ele não abandona a mãe? Ele leva a mãe para tudo quanto é lado? Quem causou aquilo? A mãe. A mãe fez com que ele formou ele daquela maneira. Nunca você vai deixar a mamãe, não pode abandonar a mamãe, você tem que cuidar da mamãe. Olha, a mamãe, né, passou a vida cuidando de você, agora está na hora de você cuidar da mamãe. Cuidar, respeitar é uma coisa. Agora, colocar a sua mãe ali, né, como, né, a rainha, não, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem filhos. E é onde você vê o quê? Homens que têm atitude dentro de casa como filhos. E era o que eu estava caminhando, mas eu saí daquele lugar, glória a Deus por isso. Mas aquilo abriu, sabe? Foram coisas porque eu não estava vendo. E aquilo era uma sujeira que eu estava jogando para debaixo do tapete. No oculto, ali na vida privada, de maneira inconsciente, eu estava ensinando os meus filhos errado. Mas chegou alguém de fora e disse o quê? O que você está fazendo não é bom. Não é bom. Então, nada na nossa casa não acontece do nada. Quando você encontra crianças mentirosas, vai com tudo. Ou é o pai ou é a mãe que tem problemas com mentira e covardia. Vai fundo, porque eu também passei nesse caminho aí. Passei. É instantâneo. Você abre uma porta aqui, ainda que seja inconsciente, você virou, oh meu Deus, vamos lá, desculpa, eu tive esse comportamento, é instantâneo. Vai secar, vai travar, vai amarrar, porque Deus não é Deus de contradição. Ou a fonte é doce, ou a fonte é amarga. Não tem como sair de um lugar água doce e uma água amarga. Não, ou é doce ou é amarga. Deus é o Deus do sim e do não. Ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Então, Acã aqui, ele tomou uma atitude, uma decisão que acabou com a vida dele e com a descendência dele. E eu quero que você realmente entenda essa palavra.
É ano de um som alegre, é ano de viver sonhos de uma vida, de uma alegria, de um renovo. Nós passamos pelo ano, né, do molde, do odre. Meu Deus do céu, eu tenho a sensação que eu fui quebrada, moldada de novo, porque ficou um buraquinho e moldada de novo. Meu Deus, quanto molde, quanta coisa que o Senhor fez no ano de 2025 para chegar agora e eu não viver. O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu vou fazer. E aqui para finalizar alguns exemplos de sujeiras escondidas. Raiva de alguém. Um coração contaminado bloqueia as suas vitórias. Sabe, às vezes você tem raiva de alguém, literalmente raiva, eu quero ver essa pessoa morta, enterrada 7 palmos do chão. Não faça isso, você está prejudicando a sua vida. Não é a vida da pessoa. Isso volta contra você, bloqueia as suas vitórias, te torna uma mulher, um homem estéril. Um coração com raiz de amargura. Toma cuidado. A amargura pode levar uma pessoa ao fracasso espiritual e emocional. Tome cuidado com o orgulho. Orgulho é um negócio. Tome cuidado com o orgulho. Todo orgulhoso é surdo. Ele não quer ouvir, ele só quer falar. Tome cuidado com brigas não resolvidas. Resolva o que você precisa resolver o quanto antes. Quanto mais esperamos, mais esse sentimento vai crescer. Então resolva o que você tem que fazer. É descobrir e resolver. Não ache que passar por cima dessa situação, ignorar essa situação, deixa isso para lá, isso não está te ajudando. Isso não vai te ajudar. Pare de acumular situações mal resolvidas. Tem pessoas que elas são acumuladoras de sentimentos. O negócio aconteceu quando ela era criança e até hoje ela remói. Aconteceu no dia do casamento dela, até hoje ela remói. Aconteceu na adolescência dela, até hoje ela remói. Para de ser um acumulador de sentimentos negativos. Pare de ser um acumulador do passado, de coisas ruins. Eis que estou fazendo algo novo. Vocês não reconhecem? Já está surgindo, já está acontecendo. Não olhe para a esquerda, para a direita, olhe para frente, olhe para a cruz, olhe para Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas aquelas coisas que eu confessei e avançando para as que estão adiante de mim. Tome cuidado com as mentiras e as mentirinhas. Isso também é esconder sujeira embaixo do tapete. Não existe mentirinha do bem. Isso não cola. Isso é você está se enganando. Até mesmo quando você vai fazer uma surpresa para alguém, tome cuidado com as brincadeiras, as mentirinhas. Negligência emocional. Cuidado com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua família. Cuidado para você não deixar de ser presente e relevante na vida das pessoas. Tem mulheres que elas trabalham assim todo santo dia para elas não deixarem saudade, para elas não deixar um legado, para elas serem assim, tanto fez sua presença, não quero sua presença, não faça isso, porque mais tarde você vai se arrepender. Já foi visitar um asilo? Até às vezes alguns velhinhos falam, eu não fui fácil não, eu não fui brincadeira, foi brincadeira não, fui ruim, fui perverso, fiz isso, fiz aquilo, aí você fala assim, agora eu entendo porque o senhor está aí. Mas vamos lá, Deus é Deus de restauração, né? E a pessoa, né, a pastora que faz trabalho, eles são conscientes, alguns são muito conscientes que ele não foi brincadeira, que ela não foi brincadeira. Não, nós não podemos, nós precisamos trabalhar para deixarmos um legado e para deixarmos saudade, uma marca. Né? Hoje, quando você vê, o Billy Graham morreu não sei quantos anos, até hoje se fala do Billy Graham, não é verdade? Que deixou uma marca, deixou um legado de uma pessoa importante.
Cuidado com a sua saúde. Não negligencie a sua saúde. Olha, tome cuidado que principalmente as mulheres, né? Eu tenho visto isso muito, muito pela igreja. Mulheres que estão, né, tomando as canetinhas, os métodos, é claro que nós queremos aquilo que é rápido, pum, mas isso traz uma consequência. Né? Faça da maneira correta, faça com especialista, faça com acompanhamento médico, com nutricionista, faça direito. Porque emagrecer a qualquer custo não é inteligente. Né? Comprovadamente, essas canetinhas elas precisam ser utilizadas com acompanhamento médico, porque você perde gordura, você perde proteína, você perde nutrientes, vitaminas, a sua pele vai cair, na verdade, quando você faz por conta própria, você está acelerando o seu envelhecimento. Quando você faz por conta própria, a qualquer custo, você está acelerando o seu envelhecimento. Não faça isso. A Bíblia não fala sobre a negligência. Fazer por conta própria é negligência. Não é inteligente. E quantas pessoas, né, quantas mulheres que literalmente elas estão viciadas. Essa é a nova droga do mundo moderno. Canetinha de emagrecimento. Mas isso não termina bem e não vai terminar bem. Tudo que vem fácil, você precisa desconfiar. Tudo que vem fácil, você tem que desconfiar. E eu já já comprovei pessoas que estavam nessas canetinhas, vai. Quando ela para de tomar, parece que o organismo dela dá um rebote, ela dobra o peso que ela estava antes. Por quê? Porque lembra do que a bispa sempre ensinou? Não está resetando aonde? Aqui. Na verdade, o que se precisa é de uma caneta para cá. Aplica aqui, ó, ponto. É verdade. É aqui que nós temos que aplicar uma caneta. Porque que adianta? Você tá enganando ali o seu organismo. Mas quando você para... amigo, é agora que eu vou voltar com tudo, porque você não mudou a sua mente. Renovação mental. Renovação mental. A fome que você não sentiu durante todo esse período de canetinha, ela vai voltar com tudo. Então, isso eu falo porque eu quero te ajudar a viver de forma obediente. Então, não negligenciar a sua saúde, fazer do seu modo, fazer do seu jeito, isso não é inteligente. Isso vai te causar danos, isso vai acelerar o seu envelhecimento. E nós temos um projeto, o projeto 120. Jesus amado, toda vez que eu olho para a bispa, eu falo, meu Deus, o meu desafio é grande. Né? Quando a gente viaja, aeroporto, as pessoas não acreditam que ela é mãe daquele rapaz grande e vó daquelas duas crianças. Que chegou e fala assim, não é possível. Senhor, ela é a avó. Ela é a avó. Ela é a avó das crianças. Então, nós pensamos, nós estamos que pense grande. Pense grande. Então, faça sempre tudo com ordem, com organização. Não fica jogando sujeira lá não, tá? Porque uma hora você vai ter que ir lá tirar aquele tapete, aspirar aquele lugar, limpar, passar um pano e deixar brilhando aquilo. Você quer frutificar? Você quer cantar? Você quer viver sonhos de uma vida? Limpe o terreno para suas tendas. Amplie as suas tendas. Pense grande. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, eu quero continuar lendo o resto de Isaías. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você vai esquecer a vergonha da sua juventude, aqui diz, né, da juventude do passado,
e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, foi por um instante. Mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Toda vez que nós olhamos e vemos um arco-íris, não tem como se lembrar da aliança que o Senhor fez. Não tem como. Não tem como você olhar para um arco-íris e não lembrar de Deus. Nem o ímpio pode fugir disso. Ninguém pode fugir de olhar para um arco-íris e lembrar da aliança, porque ele é uma aliança no céu, uma grande aliança. E assim como ele disse, assim como eu jurei para Noé que as águas nunca mais iriam cobrir a terra, eu estou fazendo esse juramento com você. Nunca mais, não ficarei irado contra você e nem vou repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei como turquesas, edificarei seus alicerces como safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz de suas crianças, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe de você. Ele não se aproximará de você. Se alguém atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Então, esse é um decreto para você. Nenhuma ferramenta preparada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, o Senhor condenará. Você é amada, você é protegida, o Senhor está com você, com seu propósito no seu coração. Fale com o Senhor, apresente ao Senhor, converse com Ele e fale para Ele. O que você está negligenciando, o que você está escondendo, o que você está ocultando, não faça mais isso. Chegou o nosso ano de cantar, chegou o nosso ano, os campos já estão floridos, com seus olhos fechados, assim como imaginou na sua alma, olha o campo,
Olha, o seu campo está florido. Olha o tanto de flores. Tem a vermelha, a amarela, a rosa, tem o girassol, tem lírio, tem todos os tipos de flores. Já está florido. Olha o tamanho dessa plantação. Vai passando por ela agora. Vai tocando na sua plantação agora. Tudo isso é seu. Toda essa plantação é sua. Chegou o seu tempo de colher. Chegou o seu tempo de desfrutar dessa maravilha. Olha que espetáculo da natureza. Tudo isso é seu. Olha, você está olhando, é tão grande que os seus olhos não conseguem nem alcançar aonde termina essa plantação de flores. Floresceu, o Senhor está soprando o vento de colheitas. Chegou o tempo de colher, chegou o tempo de se alegrar, chegou o tempo da festa da colheita. Esse é o seu ano, esse é o nosso ano. Não desanime, não desista, é para você. O Senhor preparou esse ano para você. Colha tudo que você plantou. Grande alegria, paz, renovo, vitórias, portas abertas, conquistas. O Senhor preparou isso tudo para você. Tem um grande campo florido te esperando. Vamos, vai lá e colha. Colha os seus frutos, colha a obra das suas mãos, o que você plantou. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu concordo com essa palavra profética. Os campos já estão floridos. O Negueb floresceu. Aquilo que era deserto, aquilo que era seco, floresceu. E é lindo, Senhor. E eu profetizo sobre a vida sobre a tua igreja. Colha os frutos. Espírito Santo, eu peço, vai passando agora com um vento de colheitas, um vento de mudanças, de alegria, renovo, força, uma alegria que vem do Senhor. Eu profetizo paz, renovo. Eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo com todas as suas vitórias, conquistas. Você vai viver além do que você está pedindo, imaginando, além do que você declarou. Você vai viver além do que você está declarando, orando, buscando. Você vai viver além. É tempo de pessoas famintas pelo Senhor. É tempo de um avivamento. É tempo de um grande crescimento. É tempo de colher. É tempo de viver um casamento que você nunca viveu. É tempo de você ver os seus filhos apaixonados por Cristo como você nunca viu. É tempo de você prosperar como você nunca prosperou. É tempo de você comprar casas. Não casa, mas casas. É tempo de você comprar carros. É tempo de você ser um grande Eliaquim, um provedor do reino, da obra. É tempo de você comprar imóveis. É tempo de você crescer. É tempo de você frutificar. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Em nome de Jesus, frutifique, igreja. Cresça, igreja. Cresça em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com os seus sonhos. Eu concordo com o seu propósito. Em nome de Jesus. E eu ligo as suas vitórias aqui na terra e ligo as suas vitórias no céu. Vocês são vencedores, abençoados. Aonde você pisar, aonde você tocar, vai florescer. Como imaginou na sua alma, imagina agora. Toque nessa cadeira e veja ela florescer agora. Põe a mão nessa cadeira como um ato profético. Imagina ela florescendo, ela frutificando. Assim será em tudo. Aonde você tocar, aonde você pisar, vai florescer para a honra e a glória do nome de Jesus. Porque você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Em nome de Jesus, Senhor, te coloca por cabeça, por cima. Cante, mulher estéril. Enxoar de canções. Enxoar de canções. Enxoar de canções. Enxoar de canções. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor,
o nosso melhor. Oh Senhor, eu creio nessa palavra profética, eu creio, meu Deus, nesse campo florido, eu creio, Senhor, no vento que está soprando, eu creio, Senhor, na imensa provisão, eu creio, Senhor, eu creio nesse dia ensolarado, nesse céu azulado, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio e eu abençoo a igreja. Seja fortalecida, abençoada, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. Exaltado seja o teu santo nome. Nós estamos prontos, Senhor. As mãos já estão prontas. Nós estamos prontos para colher. É o tempo da festa da colheita, Senhor, nós vamos colher. Chegou o nosso tempo de colher. Chegou o nosso tempo de desfrutar de sonhos de uma vida. Meu Deus, quantas lágrimas foram derramadas. Quantas noites, meu Deus, quantas noites em que não dormimos preocupados com o amanhã. Lágrimas e lágrimas escorrendo, a aflição, a angústia, mas tudo isso, Senhor, está revertendo num grande testemunho na nossa vitória. E eu creio, Senhor, que cada lágrima, eu profetizo que cada lágrima que caiu dos seus olhos, florescendo, em nome de Jesus, e você colhendo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.